Por mais que não possamos acreditar, seria impensável conseguirmos adivinhar o dia certo do fim. Mas o que dizem os textos bíblicos? Por que tanta confiança nesses trechos encontrados? Poderemos estar a um passo do fim? E se sim, por que o ano da desgraça? Cipriano, atuante bispo de Cartago em difíceis tempos de grandes perseguições aos cristãos, compõe um texto, um discurso apologético, no qual se dirige ao pagão Dimitriano, defendendo os cristãos de acusações a eles imputadas como responsáveis pelas desgraças e dificuldades por que passava também o Império Romano. Aborda a temática do fim do mundo de modo original, invertendo as acusações que o poder público atribuía aos cristãos. Sempre em todos os tempos, a temática do fim do mundo povoa a imaginação dos homens. O fim dos tempos é utilizado em ciência, em religião e em outros campos também da atividade humana. Estudos cosmológicos são realizados pelos cientistas para desvendar a origem do mundo e a expansão do universo. Agora, por outro lado, muitos filósofos admitem que certas ideias e ações poderão levar à destruição da vida sobre o planeta. Talvez a ideia mais fascinante sobre o tema advém da escatologia, um ramo da teologia e da filosofia que trata dos últimos acontecimentos da história do mundo ou do destino final do gênero humano, denominado o fim do mundo. Tal evento costuma ser uma profecia contida no livro sagrado, como é o caso do Apocalipse de João ou na tradição oral. Olá, tudo bem com você? Bem-vindos de volta mais uma vez. Se está aqui pela primeira vez, passe a se inscrever no canal, temos conteúdos quase que diariamente para você longo. E no Shorts é todo dia conteúdo para você. Não esquece do sininho, tá bom? Que é muito importante pra gente. E não deixe também de deixar o seu like. Bom, tal expressão constitui até mesmo o título de uma telenovela, né? O fim do mundo. Justino, martirizado em 130 d.C., fazia crer que Deus retardara o fim do mundo para que o cristianismo se tornasse a religião universal. Cecílio Cipriano, sobre o qual tratamos nesta pequena exposição, acreditava que os pecados dos cristãos eram o prenúncio e a prova de que o fim dos dias estava iminente. Havia até mesmo datas determinadas para este tal fim, como é o caso daqueles que recorreram a algumas tradições judaicas, determinando que o dia fatal haveria de ocorrer na sexta idade do mundo, ou seja, o ano 202 d.C., mas esse dia passou sem que nada acontecesse e outras datas sucessivas também foram fixadas. Em 481, o rei Clovis I foi coroado rei dos franceses, convertendo-se ao cristianismo. Então, alguns autores católicos marcaram o ano de 500 como a data final. Como isso mais uma vez não aconteceu, deixou claro-se de lado a ideia de que o apocalipse iminente fosse um dos fundamentos do cristianismo. Todavia, em épocas posteriores, reaviva-se a ideia, já não entre os cristãos, mas em inúmeras seitas e religiões, seitas ou crenças, com inúmeras datas, sempre frustradas pela não ocorrência do evento. Basta você recordar, simplesmente, uma discussão recente sobre o calendário maia, que teria previsto o fim dos tempos, sabe para quando? Dezembro de 2012. E aqui estamos nós. São incontáveis as razões postas para a ocorrência deste fim. Só para que você tenha ideia, o cristianismo lutava por sua sobrevivência e expansão no império. Inicialmente, há necessidade de uma ressalva. Há na Igreja Católica 2 santos com o nome de São Cipriano. E um é conhecido como o Feiticeiro, celebrado no dia 2 de outubro. Dedicou-se boa parte de sua vida ao estudo das ciências ocultas, mas após conhecer a jovem Justina, converteu-se ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade excedeu a fé cristã devido ao famoso livro negro de São Cipriano, quem nunca ouviu falar? Um compilado de rituais de magia. O outro é o São Cipriano, sobre o qual decorremos a partir de agora. Tácio Cecílio Cipriano. Esse era bispo de Cartago, sua terra natal, nos difíceis tempos das perseguições comandadas por Décio em 249.
Segundo um edito desse imperador, todos os habitantes deviam provar a sua lealdade político-religiosa perante uma comissão do governo, que atestava com um certificado a sua adesão de fidelidade ao imperador. Bem, foi quando Cipriano deixou Cartago e refugiou-se numa comunidade nos arredores da cidade, permanecendo escondido até 251, quando a perseguição, claro, entra em recesso. Todavia, o edito causou imensos estragos à comunidade cristã, visto que grande quantidade dos cristãos cedeu. Eram então conhecidos como lapsi, do verbo labor, os caídos ou renegados. Acabadas as perseguições, muitos pensaram ser novamente acolhidos com seu retorno à cristandade. Todavia, sofreram a oposição de um grupo de cristãos fiéis à igreja. Cipriano, juntamente com Cornélio, bispo de Roma, assume posição moderada a respeito, aceitando a remissão desde que fossem cumpridas severas penitências. Em 252, quando irrompe uma terrível epidemia da peste, cuja culpa é atribuída aos cristãos, justificando assim a grande perseguição empreendida por Valeriano e Galieno, Cipriano é preso e exilado. Em 14 de setembro de 260, é levado a Cartago e é decapitado. Cipriano é uma figura entre os apologistas, juntamente com Minúcio Félix, Arnóbio e Tertuliano, o autor do Apologeticum, discurso de defesa. A apologia, gente, é uma literatura típica dos primeiros séculos do cristianismo. O termo apologia, claro, deriva do grego e significa precisamente discurso de defesa. A obra de Cipriano resulta basicamente da reelaboração escrita das suas exposições orais dirigidas aos cristãos de Cartago e refletem as situações quase sempre turbulentas que acometeram os cidadãos. Os textos encontrados, gente, que evidenciam o fim dos tempos, segundo o Grimório, diz que o homem irá em decadência até se reduzir ao nada. Assim é que se acabará no mundo o gênero humano. Sabe quando? No dia 30 de maio do ano 2268. Aí está a lúgubre profecia do celebrado São Cipriano. Agora, segundo esse Marte, a humanidade desaparecerá da face da Terra no ano chamado o Ano da Desgraça, 2268. Eu sei que o nome é meio forte, mas vamos lá. Faltando, portanto, 298 anos, e o motivo disso será a decadência orgânica que mina os seres desde a mais velha antiguidade. Não será um cataclismo cósmico que pereceremos, como o profetizou o Dr. Falby no ano de 1899. Não será também por inundação do mar no interior dos continentes, como disse Schweber. E muito menos pela fome, nem pelo frio, nem pela guerra, e por aí vai. Como tiveram muitos os caprichos de imaginar o modo como o mundo se findará. Agora, outra figura entre muitas que também se prega a ele teorias sobre o fim dos tempos, as chamadas profecias de São Malaquias, são conforme seus divulgadores de autoria de Malaquias de Armagh, monge do mosteiro de Bangor e depois arcebispo de Armagh. Mas que profecias são essas? Bom, as chamadas profecias de São Malaquias são, conforme seus divulgadores, de autoria de Malaquias de Armagh, monge do mosteiro de Bangor e depois arcebispo de Armagh, que foi falecido com fama de santidade. Foi canonizado em 1190 pelo Papa Clemente III. E olha, suas previsões teriam sido escritas quando o monge santo esteve por um mês em Roma no ano de 1139. Consta de 111 ou 113, segundo outros dísticos latinos, que buscam retratar cada papa desde Celestino II, em 1143 a 1144, ao presumido Pedro II, o último papa que governara a igreja até o fim do mundo. Eis, a título de exemplo, o dístico atribuído a São João Paulo II, falecido em 2005. Pois bem, pelos comentários de Afonso Chacon, frade dominicano e historiador espanhol, demonstra ele que as previsões se cumpriram de modo exato em cada papa citado e que seria possível calcular o último papa e o fim do mundo. Vai vendo. Após João Paulo II,
ainda haveria 3 pontífices: Bento XVI, como vimos, Francisco, que está atuando, e mais um que assumiria o nome de Pedro II. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas e o tremendo juiz julgará o seu povo, chegando assim o fim da humanidade, ou seja, o fim do mundo. Agora, cá entre nós, olha aqui para mim agora. E você o que acha? Estaríamos ou estamos de fato próximos do fim? Comenta abaixo o seu ponto de vista e não se esqueça que o nosso encontro é por aqui, na Fatos Descobertos Brasil. Grande abraço e até breve. Tchau!